Na nossa mensagem de reflexão de hoje, nós vamos analisar também mais essa tremenda história que tem por título Antes de morrer, pai deixa carta para filho para guiá-lo pela vida. Essa postagem apareceu originalmente no Medium e foi republicada com permissão de @Rafael Zoller. Essa mensagem, ela nos passa um sentimento de compaixão, de aprendizado e de superação. E essa mensagem, ela começa com o título: A morte é sempre uma surpresa. Ninguém espera por isso. Nem mesmo os pacientes terminais pensam que vão morrer. Em um dia ou dois. Em uma semana, talvez. Mas só quando esta semana particular é a próxima semana. Nós nunca estamos prontos. Nunca é o momento certo. Pelo tempo que vem, você não terá feito todas as coisas que queria. O fim sempre vem com uma surpresa. E é um momento de lágrimas para as viúvas e um furo para as crianças que realmente não entendem o que é um funeral. E a gente agradece a Deus por isso. Não foi diferente com meu pai. Na verdade, sua morte foi ainda mais inesperada. Ele tinha apenas 27 anos, a mesma idade que reivindicou a vida de vários músicos famosos. Ele era jovem, muito jovem. Meu pai não era um músico e nem uma pessoa famosa. O câncer não escolhe suas vítimas. Ele tinha ido embora quando eu era jovem e eu aprendi que em um funeral era por causa dele. Eu tinha 8 anos e meio de idade suficiente para sentir a falta dele por toda a vida. Se ele tivesse morrido antes, eu não teria lembranças, eu não sentiria nenhuma dor, mas eu não teria um pai na minha vida. Eu tinha um pai que era firme e divertido. Alguém que diria uma piada num velório. Dessa forma, eu não me sentiria tão mal. Alguém que me beijou na testa antes de dormir. Um hábito que eu passei para os meus filhos. Alguém que me forçou a apoiar a mesma equipe de futebol que apoiava, o que explicava melhor as coisas do que a minha mãe. Um pai assim, alguém se perde. Ou seja, um pai assim é alguém que se perde. Ele nunca me disse que ia morrer. Mesmo quando estava deitado em uma cama do hospital, com tubos por toda parte, ele não disse uma palavra. Meu pai fez planos para o próximo ano, embora ele soubesse que ele não estaria por perto no próximo mês. No próximo ano, iríamos pescar. Viajaríamos, visitaríamos lugares que nunca estivemos. No próximo ano seria um ano maravilhoso. Vivemos o mesmo sonho. Eu acredito na verdade e tenho certeza. Ele pensou que isso deveria trazer sorte. Ele era um homem supersticioso. Pensar no futuro era uma forma de como ele achava para manter a esperança viva. O obstáculo me fez rir até o fim. Ele sabia disso. Ele não me disse. Ele não me viu chorando. E de repente, o ano seguinte acabou antes mesmo de começar. Minha mãe me pegou na escola e fomos para o hospital. O médico contou a notícia com toda a sensibilidade que os médicos perdem ao longo dos anos. Minha mãe chorou, ela tinha um pouquinho de esperança. Como eu disse antes, todo mundo tem... Bom, eu senti o golpe. O que isso significa? Não era apenas uma doença regular. O tipo de doença os médicos curam com um simples remédio? Eu odiava você, pai. Eu me senti traído, eu gritei com raiva no hospital, até que eu percebi que o meu pai não estava perto de mim. Eu chorei. Então meu pai foi uma vez um pai para mim. Com uma caixa de sapatos debaixo do braço, uma enfermeira veio me consolar.
A caixa estava cheia de envelopes selados com instruções no local do endereço. Eu não conseguia entender exatamente o que estava acontecendo. A enfermeira então me entregou a carta, a única carta que estava fora da caixa. E entre aspas dizia: seu pai me pediu para lhe dar essa carta. Ele passou a semana inteira escrevendo isso e ele quer que você leia. Seja forte. Fecha aspas, disse a enfermeira segurando-me. O envelope lido enquanto eu estiver partido. Eu abri. E dizia: filho, se você está lendo isso, eu estou morto. Eu sinto muito. Eu sabia que ia morrer. Eu não queria ter que te dizer isso ou que isso iria acontecer. Eu não queria te ver chorando. Bem, parece que eu fiz isso. Acho que um homem que está prestes a morrer tem o direito de agir um pouco egoísta. Bem, como você pode ver, eu tinha tempo muito para lhe ensinar. Afinal, você não sabe nada sobre qualquer coisa. Então eu escrevi estas cartas para você. Você não deve abri-las antes do momento certo, ok? Esse é o nosso acordo. Eu te amo, cuide da sua mãe. Você agora é o homem da casa. Amor, pai. Ele me fez parar de chorar com as suas letras ruins. A impressão não era fácil naquela época. Sua escrita feia, que eu mal compreendia, me fez sentir calmo. Isso me fez sorrir. Foi assim que o meu pai fez as coisas, como a piada em um velório. Essa caixa se tornou uma coisa mais importante do mundo para mim. Eu disse à minha mãe para não abri-las. Essas cartas eram minhas e ninguém mais poderia lê-las. Eu conhecia todos os momentos de vida escritos nos envelopes de cor, mas isso levou um tempo para esses momentos acontecerem. Eu esqueci. 7 anos mais tarde, depois que nos mudamos para o novo lugar, eu não tinha ideia de onde tinha colocado aquela caixa. Não conseguia me lembrar e quando não nos lembramos de algo, geralmente não nos importamos. Se algo se perde em sua memória, isso não significa que você perdeu, simplesmente não existe mais. E assim aconteceu. Minha adolescência e um novo namorado da minha mãe desencadearam o que meu pai havia previsto há muito tempo. Minha mãe não tinha vários namorados. Ou seja, minha mãe tinha vários namorados e eu sempre entendi. Ela nunca mais se casou e eu não sei porquê, mas eu gosto de acreditar que o meu pai tinha sido o amor da vida dela. Esse namorado, no entanto, era inútil. Eu pensei que ele estava sendo humilhado, que ela estava sendo humilhada namorando ele. Ele não tinha respeito por ela. Ela merecia algo muito melhor do que um cara que ela não conheceu em um bar. Ainda me lembro da bofetada que ele me deu depois que pronunciei a palavra bar. Admito que mereci. Aprendi isso ao longo dos anos. Naquela época, quando minha pele ainda estava ardendo pela bofetada, lembrei-me da caixa e das letras. Lembrei-me de uma carta específica que dizia: quando você estiver a pior briga com a sua mãe. Entrei no meu quarto procurando pela carta, o que me rendeu outro tapa na cara. Encontrei a caixa dentro de uma mala deitada em cima do guarda-roupas. O lindo? Eu olhei atrás das letras e percebi que eu tinha esquecido de abrir algumas cartas. Quando você der o seu primeiro beijo. Eu me odiava por fazer isso, então eu decidi que seria a próxima carta que eu abriria. Quando você perceber a virgindade, ou seja, quando você perder a virgindade, veio ao longo a seguinte no pacote. Uma carta que eu estava esperando para abrir muito em breve. Eventualmente eu encontrei o que eu estava procurando. Quando você tiver a pior briga com a sua mãe. Agora peça desculpas a ela. Eu não sei por que você está brigando, eu não sei quem está certo, mas eu conheço a sua mãe. Portanto, um pedido de desculpas humilde é a melhor maneira de se superar isso. Estou falando de um pedido de desculpas sincero. Ela é sua mãe, garoto. Ela te ama mais do que tudo nesse mundo. Você sabe que ela passou por um parto natural porque alguém lhe disse que seria o melhor para você.
Você já viu uma mulher dando à luz? Você precisa de uma maior prova de amor do que essa? Ao pedir desculpas, ela vai te perdoar. Meu pai não era um grande escritor. Ele era apenas um funcionário de banco, mas suas palavras tiveram um grande impacto em mim. Eram palavras que traziam mais sabedoria do que todos os meus 15 anos de idade na época. Corri para o quarto da minha mãe e abri a porta. Eu estava chorando porque ela virou a cabeça para me olhar nos olhos. Ela também estava chorando. Não me lembro o que ela gritou comigo. Provavelmente algo como: "O que você quer?" O que eu lembro é que eu andei em direção a ela, segurando a carta que meu pai escreveu. Eu a segurei em seus braços e quando minhas mãos amassavam o velho papel, ela me abraçou e nós dois ficamos em silêncio. A carta de meu pai a fez rir poucos minutos depois. Fizemos as pazes e conversamos um pouco sobre ele. Ela me contou sobre alguns dos seus hábitos, mas excêntricos, como comer salame com morangos. De alguma forma eu senti que ele estava sentado ao nosso lado. Eu, minha mãe e um pedaço do meu pai. Um pedaço que ele deixou para nós. Um pedaço de papel. Foi bom. Não demorou muito para eu ler a carta. Quando você perder a sua virgindade. Parabéns, filho. Não se preocupe. Fica melhor com o tempo. Sempre suga pela primeira vez, como aconteceu com uma mulher feia, que também era uma prostituta. Meu maior medo é que você pergunte à sua mãe o que é a virgindade depois de ler o que está na carta. Meu pai me seguiu por toda a minha vida. Ele estava comigo, embora não estivesse perto de mim. Suas palavras fizeram o que ninguém mais pôde. Elas me deram força para superar os inúmeros momentos desafiadores da minha vida. Ele sempre encontraria uma maneira de colocar um sorriso no meu rosto quando as coisas parecessem sombrias. Ou clarear na minha vida, mente durante aqueles momentos de raiva. Quando você se casar, me faz sentir muito emocionado. Mas não tanto quanto você se tornar um pai. Agora você vai entender o que é o amor verdadeiro, filho. Você vai perceber o quanto você ama a sua esposa, mas o amor verdadeiro é algo que você não vai sentir por esta pequena coisa ali. Eu não sei se é menino ou menina. Eu sou apenas um cadáver. Eu não sou de adivinho. A carta mais dolorosa que li em toda a minha vida foi também a carta mais curta que meu pai escreveu. Enquanto ele escreveu estas 4 palavras, acredito que ele sofreu tanto quanto eu nesse momento. Demorou um tempo, mas finalmente eu tive que abrir. Quando a sua mãe se for. Ela é minha agora. Uma piada. Um palhaço triste que esconde a sua tristeza com um sorriso em sua composição. Foi a única carta que não me fez sorrir, mas eu podia ver a razão. Eu sempre mantive o trato que eu tinha feito com meu pai. Eu nunca li cartas antes do tempo. Eu sempre esperava pelo próximo momento, a próxima carta, a próxima lição que meu pai me ensinaria. Algo incrível, pois como pode um garoto de 27 anos ensinar algo a um velho de 85 anos como eu? Agora eu estou deitado em uma cama de hospital, com tubos no meu nariz e minha garganta, graças ao maldito câncer. Eu corro meus dedos no papel, desbotando a única carta, cujo título é quase imperceptível pela ação do tempo no envelope. Quando a sua hora chegar. Eu não quero abri-la. Eu estou assustado. Eu não quero acreditar que meu fim está próximo. É uma questão de esperança, sabe? Ninguém acredita que vai morrer. Eu respiro fundo e abro o envelope. Olha, filho, espero que você seja um velho agora.
Sabe, esta carta foi a mais difícil de escrever e a primeira que escrevi. Foi a carta que me liberou da dor de perder você. Acho que a sua mente se torna muito mais clara quando você está tão perto do fim. É mais fácil falar sobre isso. Nos meus últimos dias aqui eu pensei sobre a vida e o que eu tinha. Tive uma vida breve, mas muito feliz. Eu era seu pai e o marido de sua mãe. O que mais eu poderia pedir? Isso me deu paz de espírito. Agora você faz o mesmo. Meu conselho para você: você não precisa ter medo. PS, eu sinto sua falta. Essa foi mais uma reflexão baseada na história incrível, escrita por Rafael Zoller, que tem por título Antes de Morrer, Pai Deixa Cartas para Seu Filho para guiá-lo pela vida. Essa foi nossa mensagem de hoje. Espero que você tenha gostado e até a próxima.